Esses dias eu tava um pouco nostálgica em relação à minha infância e a algumas coisas que eu fazia quando eu era criança. Aí eu acabei revisitando meus sketchbooks antigos. Afinal, que outro lugar seria melhor pra relembrar tudo isso do que o caderno antigo que eu desenhava absolutamente tudo de fantástico que passava pela minha cabecinha infantil, né não? Pois é, enquanto eu passava as páginas e olhava tudo aquilo, eu encontrei vários personagens antigos que eu tinha e nem lembrava mais da existência. E alguns personagens muito feios, assim, com todo respeito à minha eu do passado, mas o que é isso? E um dos personagens que eu achei no meio desse caos todo foi o Kist, um elfo de cabelo azul que foi o meu primeiro OC. Ele nem é um elfo aqui. Eu nunca tinha percebido isso. Pra mim, ele sempre foi um elfo. Então eu pensei, por que não refazer o Kist nos dias de hoje? E aí, eu sou a Tice, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou refazer o meu personagem antigo, que como vocês já viram, é o Kist. Quando eu vou elaborar algum design de personagem, eu gosto de listar alguns elementos de acordo com o que eu imagino que combine com a história dele, o que ele faz ou o que ele gosta. E no caso do Kist, eram as estrelas, que ele tinha muito presente no antigo design, e pelo que eu me lembro, ele era um tipo de caçador de recompensas também. Tanto é que ele tinha uma katana. Eu gostava muito de ninjas e achava katanas incríveis. Enfim, antes de começar a desenhar de fato o personagem, eu resolvi fazer primeiro mini versões dele, porque assim eu consigo decidir coisas básicas do design sem me preocupar com o desenho em si e ficar mudando toda hora. O primeiro design que eu fiz eu até gostei. Eu tinha feito duas variaçõezinhas de cabelo, um arco e flecha. Até fiz outro desenho com ele com uma espada, só que aí eu achei que tava muito fantasia, muito meio fantasia medieval, sabe? E não era isso que eu tava querendo pra ele, eu queria que ele fosse mais moderno. Aí eu comecei a fazer uma segunda versão e perdi o vídeo do processo porque minha câmera parou de gravar. Mas ficou assim. Eu gostei bastante desse e tava no caminho que eu queria. Então eu resolvi fazer mais um mini desenho com o que eu tinha feito antes, mas dessa vez de corpo inteiro pra decidir como seria a parte de baixo do design, né? E adivinhem? Não gravou tudo, de novo, mas todos ficaram assim, e acabou que o design escolhido foi esse mesmo, porque pra mim combinava bem mais com a personalidade desse ser humano aí, no caso desse elfo. O Kist era um personagem sério, meio irônico e provavelmente muito chato de lidar, até porque eu lembro que ele não tinha muitos amigos. Mas apesar de tudo, ele tinha um coração grande, ele se importava muito com as poucas pessoas que tinha ao seu lado, e uma delas era o seu irmão mais novo, o Kida, no qual ele cuidou desde sempre, sacrificando até a própria infância para criar o irmão. Eu lembro que o Kist e o Kida nunca tiveram figuras parentais ao seu lado. Era sempre eles dois contra o mundo e eles tinham uma energia de gato de rua, sabe? Não sei se esse é o melhor termo, mas eles nunca ficavam em um lugar só e sabiam como se virar. Eu lembro também que o Kist tinha problema com personalidade, não lembro exatamente o que isso significava em si, mas eu sei que ele tinha alguma coisa na lore dele que envolvia personalidade e sei lá o que. Tanto é que eu tenho um desenho dele muito antigo, que ele tá meio fragmentado assim, sabe? É muito feio esse desenho. Eu nem sei se eu vou mostrar no vídeo, porque eu tenho um pouco de vergonha dele. E eu também lembro que eu tinha um mini quadrinho dele que eu cheguei a fazer, que era o Kist e o Kida tendo uma discussão. Porque neste quadrinho, o Kist ia sair pra, sei lá, tentar se entender. Ele ia sair numa aventura e tentar entender as próprias questões. E nisso ele deixaria o Kida com outras pessoas pra cuidar dele. E aí o Kida ficaria muito triste, chateado e teria essa discussão com o irmão dele, falando que o Kist estaria abandonando ele. Porque, pelo que eu me lembro, o Kida tinha um forte problema com o abandono. Afinal, eles não tinham pais, né? Era só eles dois. Então qualquer coisa que o Kist fizesse que deixava o Kida meio sozinho, o Kida tinha esse problema de abandono. E aí nesse quadrinho eles tinham essa discussãozinha assim, e eu não lembro exatamente como era. Pelo que eu me lembro era um quadrinho bem bobinho assim, deles tendo essa discussão, e aí o Kida falando que o Kist ia abandonar ele, e o Kist falando, não, eu nunca vou te abandonar, um negócio assim, sabe? Enfim, eu nem lembro direito. E por último, o Kist era um caçador de recompensas. Eu também não sei exatamente o que ele caçava, eu acho que eram monstros ou criaturas, afinal ele é um elfo, né, então não acho difícil ele estar caçando outras criaturas, outros seres, mas eu não lembro direito o que ele caçava, provavelmente era monstros. E aí ele caçava isso pra ter, né, dinheiro e poder sustentar ali, sustentar o irmão dele. Mas no geral, eu lembro que o Kist foi um grande experimento. Eu coloquei nele tudo o que eu mais gostava, que era estrela, elfo,
ninja e a cor ciano ou verde água. E naquela época eu nem sabia direito o que era RPG, mas eu era completamente viciada em fazer isso com uma amiga da época. Na verdade era mais RP do que RPG, porque a gente fazia por mensagem. Mas enfim, o importante é que eu fazia e usava o Kist nisso. Ele era meu personagem, eu usava ele nas historinhas, criava um monte de lore aleatória pra ele, e eu era feliz. E foi assim por um bom tempo. O Kist acabou se tornando meu personagem favorito, e eu desenhava ele sem parar. Tanto é que ele praticamente cresceu comigo. E eu só fui esquecer a existência dele na pandemia. Doideira, né? Mas ele marca um ponto muito importante, assim, da minha infância, porque além de ter essas historinhas, como eu falei, eu tinha uma amiga na época que eu usava ele e fazia essas brincadeiras junto com ela. Então, ele é um ponto importante porque me faz me lembrar dessa amiga também da época, que hoje em dia eu, infelizmente, já não tenho mais contato. É normal, pessoas acabam perdendo contato depois de um tempo, ainda mais quando se trata de amigos que você fez na infância. Mas o Kish acaba sendo muito querido, assim, pra mim por causa disso. Porque além de ter tido muitas coisas com ele na infância, né, muitas historinhas que eu fazia, eu me divertia, tinha essa minha amiga também que participava dessas coisas. E aí eu acabo, tipo, quando eu lembro dele, eu lembro dela automaticamente. E eu tenho muito carinho por essas memórias. Era uma época muito legal. Passei o limpa-tipo para deixar o rascunho da anatomia mais fraco e comecei a desenhar os detalhes por cima, com o cabelo, a roupa, o rosto e esse tipo de coisa. Como eu já tinha feito os mini rascunhos, essa parte foi bem tranquila. Agora vou deixar vocês com o processo. Para a pintura, eu resolvi que iria usar marcador acrílico. Porque sim, eu acho que fica bonito. Mas eu misturei com um lápis de cor também, mais pra frente. Na pele eu dei mais melanina pra ele, porque, sei lá, quis mudar o tom da pele dele. Mas no geral eu tentei manter um pouco das cores originais, já que são combinações tão aleatórias que chega a ser interessante. Então eu mantive o cabelo azul, que era bem marcante no design dele, e mantive o ciano. E pra ser sincera, acho uma cor muito bonita e quase não vejo personagens usando. De resto, eu fui só testando na hora e torcendo pra dar certo. Agora fiquem com o processo, porque eu já não tenho o que falar dessa etapa. Por fim, vamos fazer a line art.
Essa parte não tem muito segredo e nem muito o que comentar. Eu basicamente só refinei o desenho mesmo e botei alguns highlights adicionais com os marcadores. E aí eu achei que ficou bem legal, o resultado ficou bem marcado assim. Não marcado, mas ficou bem destacado a pintura, né? Então ficou muito interessante, eu adorei fazer essa parte assim. O que é meio milagroso, né? Tipo, eu raramente gosto de fazer a parte da line art, mas aqui eu gostei. Eu gostei das coisinhas que eu botei de line art e de luz pra dar destaque. E ficou assim, eu gostei bastante de como ficou, e como eu já tinha dito, a pintura destacou bastante, e agora o kit finalmente pode voltar a ser utilizado para historinhas bobinhas. Eu achei que esse design combinou bastante com ele. Eu não sei, eu não tenho muito o que falar do kit. Na minha cabeça esse estilo combina com ele, sabe? Ele é meio... não sei explicar, mas combina. Na minha cabeça combina, e agora eu tô bem mais feliz com esse design dele aí, porque antes ele não tinha um design muito fixo. Então tô bem feliz que agora o kit tem um design mais fixo. Mas é isso, muito obrigado quem assistiu até aqui. Esse vídeo foi um pouco mais curtinho comparado aos outros, mas faz um tempo que eu não posto aqui no canal, então acho que voltar fazendo uns vídeos um pouco mais curtos é melhor do que nada. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, coloca um comentário aqui embaixo falando o que você achou do personagem, o que achou do Kishi, o que poderia ter feito diferente, o que vocês fariam. Não sei, deixa aí o seu comentário que eu adoro ler eles. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E também não perder as lives que eu comecei a fazer agora e tô planejando fazer uma live por semana. Então, se você não quer perder e conversar comigo no chat, ativa as notificações, que aí você recebe vídeo e notificação de live. Me segue nas minhas redes sociais, @jessicave em todas elas. Vou deixar também o link na descrição. E se vocês quiserem acompanhar, eu recomendo vocês me seguirem principalmente no Instagram, ok? Porque lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo, quando eu vou fazer live e coisas do tipo, além de ter desenhos exclusivos que eu não mostro por aqui. E lembrando, se você tem alguma fanart pra mim, posta lá no Instagram com a hashtag @jessicave_fanarts e me marca no Instagram, ok? Porque aí eu coloco no final do vídeo as fanarts de vocês. Mas é isso, um beijo pra quem fica e fui!